Nesse vídeo eu vou falar sobre uma das maiores estrelas do seguro Genon. Só que é uma estrela que eu diria que não brilha tanto assim. É a cobertura de multa. Todo mundo fica super preocupado em ter a cobertura de multa, em contratar a cobertura de multa e discute com a seguradora que está sublimitado. Não, você só colocou 500 mil, você só colocou 1 milhão, eu quero que seja 10, eu quero que seja 5 milhões, eu quero que seja 50% do MG. E fica uma discussão em cima de uma cobertura quase que inócua, ou seja, quase que não tem aplicação na prática. Oi? Como assim? Multa não tem aplicação na prática? Da onde você tirou isso, Tabata? Eu vou te explicar por quê. As pessoas, quando pensam na cobertura de multa, elas acham que o seguro vai cobrir qualquer multa que seja aplicada contra o administrador. E não é bem assim, tá? O primeiro ponto que eu vou te contar, né? Primeira verdade inconveniente que eu vou te contar sobre a cobertura de multa. Nenhuma seguradora cobre multa criminal, ou seja, nenhuma seguradora cobre multa de natureza criminal. Seja criminal tributário, seja criminal de uma ação criminal comum, seja criminal ambiental, nenhuma seguradora cobre multa de natureza criminal, tá? Isso tá escrito lá bem grande, não digo bem grande, mas tá em negrito, tá em destaque. Nenhuma seguradora cobre. E eu diria que a multa de natureza criminal seria 80% do risco de um administrador sofrer a penalidade multa, né, de um administrador comum, de um administrador que não tem uma empresa cuja atividade é regulada, é fiscalizada. O que é uma empresa com atividade regulada, fiscalizada? Um banco é fiscalizado pelo Banco Central, a seguradora é fiscalizada pela SUSEP, uma empresa de energia é fiscalizada pela ANEEL, uma empresa de telefonia é fiscalizada pela Anatel. Então, essas empresas, o plano de saúde, a empresa de plano de saúde é fiscalizada pela ANS. Então, essas empresas, elas têm uma fiscalização e elas podem sofrer uma multa administrativa, os administradores delas. Guarda essa informação que eu já vou falar sobre ela, né? Inclusive CVM, enfim. Mas a maioria das empresas tem uma atividade que não é fiscalizada. Por exemplo, uma empresa de varejo, ela não é fiscalizada por ninguém, a não ser que ela seja de capital aberto, que ela aí vai ser fiscalizada pela CVM. Se ela for de capital fechado, ela não é fiscalizada por ninguém. Se é uma indústria alimentícia, ela não tem uma autarquia fiscalizadora que vai implementar um processo administrativo. Então, o maior risco desses administradores, que seria da massa, né, de administradores, seria sofrer uma multa criminal. A seguradora não cobre multa criminal. Então, a cobertura que seria desse tamanho para ele, agora já ficou assim, né? Segunda verdade inconveniente, multa contratual. A multa contratual também poderia ser aplicada ao administrador de qualquer empresa, né? Ao administrador afegão médio, como dizem, que seria qualquer um. Mas aí, pasme, tem algumas seguradoras que não cobrem multa contratual. E aí, além de não cobrir multa criminal, que, como eu falei, né, nenhuma seguradora cobre, ela também não cobre multa contratual. Então, a cobertura que ele imagina que é assim de multa, quando tirou o criminal passou a ser assim, e quando tirou o contratual agora ficou assim. Não tá cobrindo quase nada. Terceira verdade inconveniente. Tem seguradora que não cobre multa decorrente da violação da legislação ou do estatuto, ou algo do gênero. Então, assim, ela não cobre a multa criminal, aí depende do caso, né? Não vai cobrir a multa contratual e ainda não cobre a multa de legislação, de violação de legislação. Tá, mas nesse caso, o que a seguradora cobre? Boa pergunta. Boa pergunta, porque quando você coloca uma exclusão dessa, até a multa aplicada pela Anatel, pelo Banco Central, pela CVM, se ele está sendo multado, é porque caracterizou o descumprimento de uma norma. Ninguém vai ser multado assim, não foi com a cara dele não, vamos aplicar uma multa? Não, para ser aplicada uma multa, ela tem de ser fundamentada no descumprimento de uma legislação. Então, seguradora que não cobre multa decorrente do descumprimento da legislação. O que você cobre? Ajuda dos universitários, né? Porque eu não entendi também o que ela quer cobrir. Ela praticamente inutilizou a cobertura dela. Para mim, não utilizou. Eu não sei um exemplo de uma situação que estaria coberto para essa seguradora. Não sei. Quarta verdade inconveniente sobre a cobertura de multa.
Tem seguradora que não cobre multa tributária, e aí que entra uma pegadinha, porque às vezes nessa seguradora você contratou a extensão de responsabilidade tributária, mas aí ela não cobre a multa tributária. Então você acha que está coberto no tributário, só que não, a multa tributária não está coberta. Então, também, de novo, né? Oi, você quer ou não quer cobrir? Ainda tem seguradora que faz a ressalva, né? Se você não cobre multa tributária, a não ser que seja contratada a cobertura de responsabilidade tributária. Aí tem que ser os dois, no caso. Aí tudo bem, beleza, né? Agora, se ela só exclui tributário e não faz essa ressalva nas condições gerais, aí eu não entendi. O cliente vai ficar, será que eu estou coberto ou não estou coberto? Não, não está coberto. Aí tem seguradora que fala que só cobre multa quando houver a desconsideração da personalidade jurídica. Outra verdade inconveniente. Ué, desconsideração da personalidade jurídica, o que é desconsideração? Desconsideração é uma decisão, tá, judicial, que o juiz vai falar assim, olha, eu vou desconsiderar a personalidade jurídica, ou seja, eu vou quebrar a casquinha da empresa para atingir o administrador lá dentro para aplicar essa multa. Isso acontece com frequência? Não, não. Não precisa haver a desconsideração da personalidade jurídica para ser aplicada uma multa. Então, quando a seguradora coloca isso como requisito, ela, de novo, está apertando ali, está diminuindo, está restringindo as possibilidades de usar a cobertura de multa. Outra verdade inconveniente, tem seguradora que quando você contrata a cobertura de multa, ela só cobre custos de defesa, ou seja, para você recorrer da multa, não para você pagar a multa. Então, se você foi multado em R$500 mil, ela vai pagar os honorários para você recorrer da decisão que aplicou a multa, e não a multa em si. O que vai deixar o segurado na hora do sinistro pé da vida, né? Porque, opa, mas eu não tenho cobertura de multa? Ah, então, mas deixa eu te explicar. Na verdade, não é para pagamento da multa. Essa cobertura é para pagar o advogado para recorrer da multa. Ele vai se sentir enganado, né? Ou cobra a multa ou não cobra a multa, meu Deus do céu. Mas na minha cabeça, custo de defesa da multa é óbvio, obrigação da seguradora cobrir. Né? Se você fala que você está cobrindo multa, é para cobrir multa. E não para dentro do texto tá escrito que cobre custo de defesa para recorrer da multa. E por fim, tem seguradora que não cobre multa de poder de polícia. Oi? Gente, pra que facilitar se eu posso complicar, né? Aí exclui poder de polícia, aí fala que tem que ser aplicado por uma autoridade governamental reguladora. Gente, facilita a comunicação. Facilita a comunicação. Aí a pessoa vai ter que ler lá na Constituição o que caracteriza poder de polícia, entender da parte jurídica, né, o que é poder de polícia do Estado, quais são os órgãos que têm poder de polícia, para entender, se eu sofrer multa desse órgão não tá coberto, mas se for desse, aí tudo bem, vai estar coberto. Confuso, né? Bom, para facilitar a sua vida, eu fiz uma tabela que eu resumi isso. Quem cobre custos de defesa, quem cobre multas governamentais, quem não cobre, quem tem a restrição contratual, quem não tem. Para fazer o download dessa tabela, é só você clicar no link que está aqui no comentário desse vídeo. Eu também tenho outras tabelas dessa no Venda Seguro, tem de tributário, tem de reclamação trabalhista, tem de danos corporais materiais, tem de penhora online, que também é outra questão, viu? Tem de inabilitação, enfim, tem das principais coberturas que você deve realmente conhecer qual é o conteúdo, qual é o escopo de proteção de amparo, para não cair na pegadinha, para não achar que, não, eu contratei a cobertura de inabilitação, mas será que cobre inabilitação mesmo? Será que cobre durante o período que ele fica inabilitado? E a penhora online? Será que cobre durante todo o período que houver o bloqueio ou só por um tempo? Será que tem algum requisito? Será que tem alguma exclusão na penhora online? Então, eu fiz essa tabela também para esses temas que estão lá no Venda Seguro. Lá dentro do portal você vai poder fazer download de tudo isso, mas para você já entender sobre a cobertura de multa e já começar a ver que essa cobertura nem deve ser considerada para alguns perfis de riscos, faça o download da tabela. Quando que a cobertura de multa é importante? Especialmente para gestores de empresa cuja atividade é regulamentada. Como eu falei, a ANS, a Anatel, Banco Central, SUSEP, porque essas empresas podem sofrer uma multa dessa autarquia, e a maioria das seguradoras que cobrem multa, cobrem essa multa. Então, para esses gestores, ok, essa cobertura é muito importante. Para o gestor afegão médio, para o gestor comum, que não exerce a gestão de uma empresa que é
fiscalizada por uma autarquia, você vai ver que a cobertura de multa é quase que inútil na vida dele. Vai te trazer mais prejuízos falar sobre a cobertura de multa, porque vai criar uma expectativa na cabeça dele de cobertura e na prática, quando ele precisar, não vai ser bem assim. Você vai ter que achar uma exceção que aconteceu com ele e aí você me conta, tá, Bata, eu já tive uma cobertura de multa indenizada por uma empresa comum, aconteceu isso e a seguradora pagou. Se acontecer isso contigo, me conta que, olha, você conseguiu achar aí uma agulha no palheiro para conseguir uma indenização na cobertura de multa numa empresa middle market comum que não é fiscalizada por uma autarquia federal.